Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para todos. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês para falar sobre ministério com famílias. E todas as quintas-feiras temos estado aqui. Hoje, excepcionalmente, essa palestra está sendo gravada. Então, ela está indo ao ar pela internet, está na rede, de modo gravado, porque eu tinha um compromisso e não poderia estar ao vivo aqui com vocês. Mas eu quero desafiar você a ficar até o final, porque eu tenho certeza de que será uma bênção muito grande. Você pode interagir aí no bate-papo, tanto no Facebook quanto pelo YouTube, e eu vou responder, também interagir com você. Então, essa é a minha primeira palavra de boas-vindas, meu aperto de mão para você que está aqui conosco nesta oportunidade para falar sobre ministério com famílias. Antes de começarmos a abordar o tema, eu lembro a você sobre as nossas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram, procure lá no perfil Gilson Bifano, e você vai me seguir. Muitas coisas bem legais eu já estou postando no Instagram. Então, eu quero desafiar você, quero convidar você a ser um seguidor meu no Instagram. E também no Facebook, Gilson Bifano, é a minha page, e também coisas bem relevantes para o seu ministério com família. Você que é pastor, você que é líder de ministério com famílias na sua igreja, na sua comunidade religiosa. E também no YouTube, Gilson Bifano. Você pode se inscrever no meu canal, ativar o sininho, para que possa ser notificado de coisas novas que vão aparecer lá no YouTube. Então, Instagram, Facebook e YouTube, ok? A minha missão, eu sempre repito, quero deixar bem claro para você, eu estou aqui para ajudar você a implantar, a estruturar e a desenvolver um efetivo e abençoado ministério com famílias em sua igreja. Esta é a minha missão. Eu quero alcançar o coração do pastor, eu também quero alcançar o coração de todas as pessoas que estão sendo chamadas por Deus para trabalharem com casais, com pais, com noivos, com adultos solteiros, com divorciados, com pais solteiros, mães solteiras, com homens e mulheres, todas as pessoas que têm um ministério, têm a vocação no seu coração de trabalhar com famílias na sua igreja. Então, esta é a minha missão. Eu quero ajudar você, pastor, líder de ministério com famílias, a implantar, a estruturar e a desenvolver um efetivo e abençoado ministério com famílias na sua igreja. Conte comigo nesse sentido. Eu quero também desafiar você a se inscrever no meu site, gilsonbifano.com.br. Você pode inserir o seu e-mail, depois vai lá nas suas caixas de e-mails e confirma a sua inscrição, porque nós não trabalhamos com spam. Então, não basta apenas você inserir o seu e-mail, mas eu desafio também você a ir na caixa de e-mails, nos seus e-mails, e confirmar a sua inscrição, confirmar se foi você realmente que inseriu o seu e-mail. Certo? Dito isso, vamos então falar sobre o tema. Então, você pode pegar aí papel, caneta, anotar, porque é uma aula. Todas as quintas-feiras eu vou dar uma aula, uma verdadeira aula sobre ministério com famílias. Ministério com famílias. E todas as quintas-feiras eu quero estar aqui para abençoar você nesse trabalho tão importante na igreja. Então, pega um caderno, pega um papel, pega uma caneta e anote coisas aí, ou você pode também fazer um print, pode fazer uma fotografia daquelas coisas que você achar importante. Então, o tema de hoje é o seguinte: o que o apóstolo Paulo
ensina às igrejas sobre ministério com famílias. Este é o tema de hoje. O que o apóstolo Paulo ensina às igrejas, ensina aos pastores, ensina à liderança de ministério com famílias sobre ministério com famílias. Então, esta é a minha proposta. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse tema, o que o apóstolo Paulo ensina às igrejas sobre ministério com famílias. Vamos, então, a algumas lições que eu quero compartilhar com vocês nesta aula. A primeira lição, a lição de número 1, é a seguinte. A primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina está na sua própria vida. Nos lembra a olhar com mais atenção para os adultos solteiros que estão na igreja e são, muitas vezes, esquecidos. Então, nós estamos aqui para trazer essa primeira lição para você refletir. A primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina está na sua própria vida. Nos faz lembrar, enquanto igreja, o quanto nós esquecemos dos adultos solteiros que estão inseridos nas comunidades, estão fazendo uma obra e, muitas vezes, eles são esquecidos. E aí, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que sabemos sobre a vida pessoal do apóstolo Paulo? Falamos que a primeira lição está na sua própria vida, no seu estado civil. Mas o que nós sabemos sobre o estado civil do apóstolo Paulo? Eu quero fazer, então, aqui algumas colocações. Nós sabemos, existem outras citações que nós poderíamos fazer aqui, inúmeras citações, mas a primeira lembrança que nós trazemos aqui é que Paulo foi um cidadão romano, conforme os registros de Atos 25, versículo 11, também o versículo 12, e também no capítulo 26, versículo 32, e capítulo 28, versículo 19. Ali nós temos referências da cidadania de Paulo. Paulo foi um cidadão romano. Existem muitas teses de como ele conseguiu essa cidadania, mas ele era um cidadão romano e isso foi muito importante para ele exercer o seu ministério. Agora, a grande pergunta que se coloca é a seguinte: teria Paulo sido um solteiro? Teria Paulo sido um divorciado? Teria Paulo sido um viúvo? Então, essa é a pergunta que nós queremos fazer nesta oportunidade. Existe a tese de Paulo de ter sido solteiro. Alguns comentaristas, alguns estudiosos da Bíblia defendem a tese de que Paulo tenha sido um solteiro. O argumento que esses comentaristas, esses estudiosos da Bíblia usa está justamente em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, e também capítulo 9, versículo 5. Diz assim, então, a palavra de Deus: por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Mas 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim: mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, aqui nesses dois versículos, nós encontramos argumentos favoráveis, indícios de que Paulo tenha sido solteiro de fato, de nunca ter se casado. Essa é uma tese. Mas existe uma outra tese, a tese de Paulo ter sido, em algum momento de sua vida, casado. E para aqueles que defendem essa tese,
alguns argumentos são usados. O primeiro argumento é o valor do casamento para o judeu. O povo judeu, naquela época, principalmente, valorizava muito a instituição do casamento. Outra tese, um outro argumento muito forte é de que Paulo tenha pertencido ao Sinédrio, conforme Atos, capítulo 23, versículo 6, e depois 26, do versículo 5 até o versículo 7. E o carinho e o cuidado para com Timóteo. Por que essa tese do Sinédrio é forte? E essa tese de que Paulo tenha sido, em algum momento da sua vida, casado, especialmente por ele ter pertencido ao Sinédrio. E é interessante o que o biógrafo cristão John Pollock afirma: os judeus raramente permaneciam solteiros, e a paternidade era um dos requisitos dos candidatos ao Sinédrio. Então, para ser membro do Sinédrio, uma pessoa tinha que ser casada. E a questão também da paternidade. Por que, então, que nós colocamos aqui essa questão do carinho e o cuidado para com Timóteo? Os comentaristas afirmam que, possivelmente, Paulo tenha transferido para Timóteo esse lado paternal. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas em relação à vida, ao relacionamento de Paulo com Timóteo, várias vezes Paulo usa a expressão meu filho na fé, meu filho. E alguns comentaristas advogam a tese de que Paulo, em algum momento, tenha realmente dado vazão a esse lado emocional da questão da paternidade, transferido essa paternidade para a vida, para a pessoa de Timóteo. Muito bem, eu coloquei apenas essas questões aqui para mostrar que Paulo era, de fato, uma pessoa solteira. E quando nós falamos uma pessoa solteira, pode ser uma pessoa que não tenha se casado, uma pessoa divorciada, ou uma pessoa que tenha experimentado a viuvez. Os argumentos dos comentaristas, todos os argumentos são fortes. Eu, particularmente, creio que em algum momento da vida do apóstolo Paulo, ele realmente tenha sido casado. Existem algumas teses de que Paulo tenha perdido a sua esposa por uma doença muito grave, uma peste, um terremoto, e essa parte da história da sua vida foi tão difícil para ele que ele se silencia, ele não compartilha, devido à dificuldade de tratar desse assunto em suas cartas. Mas o que eu quero dizer aqui, nesse primeiro ponto, é mostrar a importância do adulto solteiro para o trabalho do Ministério com Famílias. E a primeira lembrança que eu quero colocar nesta palavra, que nessa primeira lição, em relação aos ensinamentos do apóstolo Paulo às igrejas sobre ministério com famílias, está justamente nesse pensamento que eu coloco aqui. Nessa primeira lição, o ministério com famílias deve lembrar à igreja o valor do adulto solteiro, daqueles que fizeram uma opção ou foram levados ao celibato, o valor aos olhos de Deus daqueles que hoje estão viúvos, que passaram pelo dissabor do divórcio dos solteiros. Então, a primeira lição que o apóstolo Paulo transmite à igreja nos dias de hoje em relação a ministério com famílias está justamente nessa lembrança. A igreja hoje, o ministério com famílias, precisa dar atenção aos adultos solteiros, divorciados e viúvos. Já disse e repito,
Ministério com famílias não é só ministério com casais. Ministério com famílias é olhar com carinho para também os adultos solteiros, divorciados e viúvos. Esta é a primeira lembrança que Paulo nos faz em relação a ministério com famílias. Não vou entrar na questão do divórcio, do segundo casamento. Isso pode ser tema de uma próxima aula, de uma aula nos próximos meses. Mas o que nós precisamos, enquanto igreja, é olhar com acolhimento, é olhar com graça, é olhar com compaixão e ver que o ministério com famílias não é só ministrar a casais. Ministério com famílias é ministério com solteiros. E em nossas igrejas existem muitos solteiros, muitos adultos solteiros, muitos divorciados, muitos viúvos, tal como Paulo, que foi uma bênção na igreja primitiva, uma bênção no primeiro século. E muitos adultos solteiros, divorciados e viúvos são bênçãos em nossas igrejas, mas são esquecidos pelo ministério com famílias. Então, essa primeira lembrança, essa primeira lição que eu quero compartilhar com você sobre a vida, o ministério do apóstolo Paulo para o ministério com famílias nos dias de hoje. Independentemente de que ele tenha sido solteiro, divorciado, viúvo, não jamais chegaremos a uma conclusão sobre o seu real estado civil. Como já disse, existem muitas teses e teses bem fundamentadas pelos comentaristas bíblicos, mas a lição que fica é que Paulo, de fato, o seu ministério foi exercido sem a presença da esposa. Isso é muito claro. Paulo exerceu todo o seu ministério sem a presença da esposa. E nós podemos, enquanto igreja, olhar com carinho, olhar com atenção para os adultos solteiros, divorciados e viúvos que estão ao nosso redor e muitas vezes são esquecidos. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu quero compartilhar com você nesta aula sobre a vida, o ministério do apóstolo Paulo, o que ele pode nos ensinar enquanto ministério com famílias, é no seguinte sentido. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina é ter a família como a mais eficaz agência de evangelização. Esta é a segunda lição. Seu método inicial era usar as sinagogas para a exposição da palavra de Deus. Mas quando estudamos o Novo Testamento, logo percebemos que o seu plano foi mudado. As casas de família passaram, então, a ser usadas como estratégia para a propagação do Evangelho, conforme os textos aí mencionados. Então, essa é uma grande lição que devemos aprender com Paulo. Usar as famílias como estratégia de evangelização. Michael Green, em seu livro Evangelização na Igreja Primitiva, afirma: os lares eram o meio mais importante de evangelização de grupos naturais, independente de qual membro do lar se convertia primeiro. Então, essa é uma afirmação do grande estudioso da Igreja Primitiva,
Michael Green, no seu livro A Evangelização na Igreja Primitiva. E se nós queremos aprender com o apóstolo Paulo sobre a evangelização, nós temos que voltar os nossos olhos e ter a família como a primeira e mais importante agência de evangelização. E, nesse sentido, fica essa lembrança. O ministério com famílias deve buscar, com o ministério de evangelização, estratégias para capacitar as famílias na tarefa da evangelização. E aqui é muito importante, porque o ministério com famílias, ele não está acima dos outros ministérios. O ministério com famílias também não está abaixo dos outros ministérios. O ministério com famílias está ao lado de todos os ministérios da igreja e deve procurar, junto com os outros ministérios, ações em conjunto. E, nesse sentido, o Ministério de Famílias, Ministério com Famílias e o Ministério de Evangelização, como já disse, devem buscar estratégias para ter a família como a grande agência de evangelização. Sempre digo que o Ministério com Famílias é um ministério de capacitação. E o Ministério com Famílias deve capacitar esposas para a evangelização de maridos não crentes. O Ministério com Famílias deve capacitar os pais para passarem a bandeira da fé para os seus filhos. O Ministério com Famílias deve capacitar homens e mulheres para testemunharem de Jesus junto aos demais parentes, aos demais familiares. Então, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Paulo usou a família para implantar igrejas. Várias e várias vezes nós podemos ver o apóstolo Paulo se utilizando de casas, do contato de famílias. E as igrejas primitivas se reuniam nas casas. E as famílias é que evangelizavam. Então, o grande desafio do ministério com famílias está aí. Esta é a segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina. Esta é a segunda lição muito importante. Se nós queremos aprender com Paulo na arte, no desafio da evangelização, nós precisamos estudar, especialmente Atos, nessa perspectiva, estudar as cartas de Paulo e ver quantas e quantas vezes Paulo se utilizou das famílias para a evangelização, para a implantação de igrejas. Esta é a segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina. E se nós queremos aprender com ele, devemos estar atentos nesse sentido, de ajudar as famílias nessa grande tarefa da evangelização. A evangelização de cônjuges, a evangelização dos filhos, a evangelização dos pais, a evangelização da família ampliada. Então, tudo isso é muito importante. Esta é a segunda lição que o apóstolo Paulo ensina, nos leva a refletir sobre ministério com famílias. A terceira lição que eu quero compartilhar também é muito importante.
A terceira lição é esta que está aqui. A terceira lição que o apóstolo Paulo nos ensina é o dever de ministrar com constância às famílias. Que grande lição! Quando olhamos o ministério de Paulo, nós podemos ver o quanto Paulo dava atenção à ministração às famílias. Muito interessante isso. Paulo, em suas cartas, ministrou às famílias. Só em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo ensinou sobre casamento, sobre sexualidade, sobre o celibato, sobre viuvez, divórcio, tentações sexuais, sobre o segundo casamento, sobre pureza sexual, só num capítulo. 1 Coríntios, capítulo 7, nós podemos ver o quanto Paulo emitiu conceitos, o quanto Paulo ensinou às igrejas sobre o ideal de Deus para o casamento, para a sexualidade, o ideal de Deus sobre a santidade na área da sexualidade. Isto é significativo. Paulo nos ensina isso, que devemos dar atenção no sentido de ministrar com constância as famílias em nossas igrejas. É interessante também observar em Efésios, capítulo 5, versículo 25 até o versículo 33, e 6, do versículo 1 a 4, Paulo ensina sobre os deveres do lar, no lar. O mesmo ensinamento se repete em Colossenses, capítulo 3, versículo 18 até o versículo 21, quando ele fala dos deveres dos maridos, deveres da esposa, deveres dos pais, deveres dos filhos. Então, veja como Paulo ministrou, ensinou sobre o viver em família, viver bem no casamento, criar bem os filhos, se relacionar com respeito com os pais. Então, Paulo deu muita atenção à educação familiar. Ele ministrou, ele deu atenção, ele escreveu partes em suas cartas, coisas específicas para a família. Longe de ser um misógino, nas suas cartas há demonstrações claras sobre o valor da mulher, ensinando a viver uma vida santa no lar. Reconhecia a liderança das mulheres nas igrejas primitivas. Se nós olharmos as cartas de Paulo, nós vamos ver várias menções às mulheres, mulheres líderes, mulheres proeminentes. E Paulo valorizou essas mulheres. Em Romanos, capítulo 16, nós podemos ver vários nomes de mulheres. Encontramos também em Filipenses, Áquila e Priscila, esse casal, e o quanto Paulo valorizou o trabalho de Priscila. Então, veja que Paulo ele ministrou também à igreja no que tange a valorização da pessoa da mulher. Orientou aos líderes sobre o valor da vida íntegra do lar para exercer o papel de liderança na igreja. Então, veja o cuidado do apóstolo Paulo. Ele nos ensina isso, nos lembra que o líder tem que ter uma coerência do que se fala na igreja e com o que se vive no lar, no casamento, com os filhos. Então, Paulo ajudou os líderes a pensarem sobre isso. Não pode haver uma dicotomia, especialmente por parte da liderança, do que se fala do líder enquanto homem público e a sua vida
privada no lar. Veja o quanto isso é importante, veja o quanto Paulo deu atenção a esse fator de ministrar as famílias. Então, para concluir esse bloco, nós fazemos a seguinte reflexão. O Ministério com Famílias é o Ministério de Educação para a Vida Familiar. O ministério onde se ensina as pessoas a viverem melhor em família. Você que trabalha no Ministério com Famílias, você que trabalha no Ministério com casais, com adultos solteiros, com noivos, esta é a grande missão do Ministério com Famílias. O Ministério com Famílias é o Ministério de Educação, de ensino. Como viver a vida cristã no lar. Paulo nos ensina isso. Várias vezes em suas cartas, ele ensina as pessoas a viverem bem na família, no casamento, com os filhos, com os pais. E o Ministério com Famílias deve imitar a Paulo neste sentido. Essa é uma reflexão importante que devemos fazer. Nós devemos sempre ajudar as pessoas, ensinando as pessoas a viverem a vida cristã no lar. E o manual para se viver a vida cristã no lar é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, o Ministério com Famílias deve sempre ensinar as pessoas a viverem a vida no lar, de acordo com os padrões da palavra de Deus. Se o Ministério com Famílias faz isso, ele está cumprindo um dos seus importantes propósitos. O Ministério com Famílias é o Ministério de Educação para o lar. É um ministério de educação para a vida conjugal. É um ministério de educação para a vida em família. Por quê? Porque Paulo nos ensina isso. Paulo, ele ministrou as famílias. Praticamente em todas as suas cartas, ele dá orientações sobre como viver em família. O ideal de Deus para o casamento, o ideal de Deus para a sexualidade, o ideal de Deus para os jovens, o ideal de Deus para a vida em família. Que essa também seja uma lição a ser aprendida por nós que realizamos ministério com famílias nos dias de hoje. A quarta lição que eu quero compartilhar está aqui. A quarta lição que o apóstolo Paulo nos ensina é a importância de desenvolver na igreja uma ambiência de família. Esta é a quarta lição. Paulo, conforme podemos ver em suas cartas, usa a metáfora da igreja como família, em Efésios e também em Gálatas. E também usa a metáfora da igreja como noiva, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. É interessante observar que 114 vezes Paulo usa a palavra irmãos para designar o relacionamento entre os crentes, como sendo uma família. E aí nós temos vários textos nesse sentido. Na igreja, como numa família, devemos ter a visão que somos membros uns dos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Então, nós podemos ver que Paulo levou as igrejas a viverem uma ambiência de família. Isto também é muito importante.
O Ministério com Famílias deve trabalhar de forma contínua, de forma programática, para desenvolver entre os membros uma ambiência de família. Uma igreja não pode realizar um ministério com famílias se ela mesma não ter essa ambiência de família. Então, o primeiro requisito para uma igreja realizar ministério com famílias é ser uma família. E Paulo nos fala sobre isso. O apóstolo Paulo nos lembra sobre essa palavra aqui, mutualidade. Várias vezes o apóstolo Paulo usa a expressão uns aos outros, para mostrar que na igreja nós devemos nos relacionar uns com os outros. Este é um dos maiores desafios do ministério com famílias. Desenvolver na igreja uma ambiência de família. Uma igreja que realiza ministério com famílias e vive essa ambiência de família, ela está sendo coerente com a importância que dá à vida familiar. Por quê? O apóstolo Paulo diz que a igreja é família de Deus, que é a noiva de Cristo. Duas imagens relativas à família. Então, esta é uma grande lição que o apóstolo Paulo passa para nós. Viver na igreja um ambiente de família. Família é, acima de tudo, relacionamento. Na família há relacionamentos. E quando a igreja vive relacionamentos, quando a igreja vive essa mutualidade, membros uns dos outros, ela está sendo a família de Deus aqui na Terra. E aí nós vamos atrair mais pessoas para experimentarem serem membros da família de Deus. E a lembrança final em relação a esse tópico está aqui. O ministério com famílias deve preocupar sempre em criar na igreja uma atmosfera de apoio, acolhimento, amor, perdão e de mutualidades. Vou repetir. O ministério com famílias deve se preocupar sempre em criar na igreja uma atmosfera de apoio, acolhimento, amor, perdão e de mutualidade. Essas 5 palavras marcam uma família saudável. Apoio, acolhimento, amor, perdão e mutualidade. Quando a igreja desenvolve essas marcas de apoio, acolhimento, amor, perdão e de mutualidade, ela está sendo verdadeiramente uma família de Deus aqui na Terra. Então, devemos sempre, como Ministério de Famílias, verificar se nós estamos fazendo esse importante trabalho. E aí, poderíamos aqui ficar alguns minutos a mais falando de como nós podemos fazer isso. Mas fique para uma próxima reflexão. O mais importante que eu quero passar para você, pastor, para você, líder de Ministério com Famílias, está nessas 5 palavras. Apoio, acolhimento, amor,
perdão e de mutualidade. Quando o Ministério com Famílias trabalha com os membros da igreja a desenvolverem essas marcas, essa igreja está sendo família e vai ter mais condições de fazer um belo, efetivo e abençoado ministério com famílias. Então, são essas lições que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. Com certeza, eu poderia ficar mais 2 horas, 3 horas falando sobre a teologia da família nas cartas de Paulo. Existem muitos estudos, eu mesmo já escrevi uma revista de estudo bíblico só sobre esse tema, mas eu apenas destaquei essas 4 lições. Vou repetir. A primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina está na sua própria vida. Nos lembra a olhar com mais atenção para os adultos solteiros que estão na igreja e são esquecidos. Esta é a primeira lição. Paulo foi uma bênção para a igreja primitiva. E muitos adultos solteiros, divorciados e viúvos em nossas igrejas estão sendo e podem ser bênçãos. Basta tão somente olhar para eles e ajudá-los nesse sentido. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina é ter a família como a mais eficaz agência de evangelização. Que as igrejas, que você é pastor, líder de ministério com famílias, preste atenção nisso. Capacite as famílias para a evangelização de parentes. A evangelização no lar, de ganhar pessoas para Cristo na vida familiar. Paulo nos ensina isso. As igrejas primitivas nasceram num ambiente de casas, num ambiente familiar. Não existia templo. A igreja primitiva, o seu berço foi nas casas, no lar, na família. A terceira lição que o apóstolo Paulo nos ensina é o dever de ministrar com constância às famílias. Se queremos aprender com Paulo a fazer ministério com famílias, devemos ministrar com constância, sempre, não somente no mês do ano, claro que o mês da família é importante, mas de janeiro a dezembro, ajudando as famílias a serem famílias segundo o projeto de Deus. A quarta lição que o apóstolo Paulo nos ensina é a importância de desenvolver na igreja uma ambiência de família. Para realizar ministério com famílias, é preciso que a igreja seja uma família, família de Deus aqui na Terra. Então, são essas as minhas colocações nessa minha aula de quinta-feira. Hoje, excepcionalmente, forma gravada. Você pode deixar os seus comentários aí, eu vou responder, vou interagir com você. Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo nessa área tão importante de ministério com famílias. Um grande abraço, siga-me no Instagram, no Facebook, no YouTube, coloque lá o seu e-mail, você vai receber material meu através de e-mails. E até quinta-feira, compartilhe essa aula com o seu pastor, compartilhe essa aula com os líderes de ministério com famílias na sua igreja. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, juntos pela família.